Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um conceito da química que, apesar de ser simples, pega muita gente nos concursos e vestibulares, que é o que a gente chama de substância e mistura. Bom, substância química é quando você tem uma única entidade química, uma única fórmula. Como, por exemplo, você tem isoladamente gás oxigênio, gás nitrogênio, água, gás carbônico e por aí vai. É o equivalente ao que nós chamamos na biologia de espécie. Então, nesse ambiente, eles estão considerando apenas uma única espécie, que é a girafa. Agora, quando nós temos em conjunto duas ou mais fórmulas químicas, a gente chama de mistura, como por exemplo um conjunto de água e sal, NaCl, ou então água e álcool. Dessa forma, a mistura ela é equivalente à comunidade lá na ecologia. A comunidade lá na biologia e ecologia, ela consiste de uma interação de várias espécies, como está aqui no desenho. Então, se você tem uma interação de espécies químicas, ou seja, fórmulas químicas, você tem, no caso, mistura. Então, vocês podem ver que na química, o conceito de mistura é diferente do verbo misturar. E só por curiosidade, quando a gente pega uma garrafinha de água, nós temos uma mistura aqui dentro, porque aqui dentro nós temos principalmente água, mas vamos ter também diversos íons, gases dissolvidos. Então, dessa forma, aqui dentro da garrafinha de água nós temos uma mistura química. E agora, quando nós olhamos para uma fórmula química, ou seja, uma substância, ela pode ser do tipo simples ou composta. Simples é quando ela é formada por um único tipo de átomo, ou seja, um único elemento químico. Então, o gás oxigênio ele é composto de dois átomos do elemento oxigênio, assim como o gás hidrogênio é composto de dois átomos do elemento hidrogênio, e por aí vai, assim como no gás cloro e no gás nitrogênio. Agora, essas substâncias aqui embaixo elas são compostas porque elas são formadas por dois ou mais tipos de átomos. Então, a água ela é composta do átomo hidrogênio junto com o oxigênio. O gás carbônico ele é feito de carbono e oxigênio. O óxido de cálcio ele é composto de cálcio e oxigênio. O óxido de ferro ele é composto de ferro e oxigênio, e por aí vai. E nesse caso aqui nós temos a glicose, que é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vocês podem ver que esse conceito é bastante simples. E só precisa então tomar uma atenção em alguns casos. Por exemplo, a água potável é uma água apta à ingestão, né? Que você pode tomar e não vai dar dor de barriga. E como eu falei anteriormente, a água potável, então essa água de garrafinha, ela é uma mistura, porque aqui dentro nós vamos ter um conjunto de diversas fórmulas químicas, diversas espécies químicas. O que seria então equivalente na biologia a uma comunidade. Agora a água destilada, gente, contém apenas moléculas de água, H2O. Nesse caso, então, ela é uma substância. Isso acontece porque na produção de água destilada, todos esses componentes aqui presentes na água potável, água normal, são retirados dela, sobrando apenas a fórmula H2O. Então, aqui nesse caso, nós temos uma substância. E uma outra coisa importante, o ar atmosférico ele é uma mistura de gases, porque lá estão presentes diversos gases, como o gás nitrogênio, que é o mais abundante, tendo cerca de 78% em composição, seguindo do gás oxigênio, que tem cerca de 21%, junto de diversas outras substâncias que estão no estado gasoso, só que em pequena composição, como por exemplo o gás carbônico, o vapor d'água e o argônio. E aqui eu posso apontar para vocês uma outra coisa da química, que é a relação entre os gases nobres e a regra do octeto, que é uma regra da química que estabelece uma estabilidade na eletrosfera dos átomos. Acontece que esse grupo específico aqui, os gases nobres, eles possuem uma eletrosfera estável, então eles nunca vão fazer uma reação química ou ligação química. Dessa forma, todos esses componentes da família 8A, que é a família dos gases nobres, pelo fato de não fazer nenhuma ligação química, eles estão sempre isolados no ambiente atmosférico, formando então substâncias gasosas compostas de um único átomo, ou seja, monoatômicos. Isso aqui vale para todos os componentes da família 8A. Acontece que na atmosfera desses daqui, o mais abundante é o argônio, cujo símbolo é o Ar. Então esse Ar que está representado aqui não é ar atmosférico, é o átomo argônio que está no estado gasoso, sendo apenas um dos componentes do ar atmosférico. Bom, e além desses exemplos aqui, no caso da água potável, que é uma mistura líquida, o ar atmosférico, que é uma mistura gasosa, nós temos também casos de misturas no estado sólido, sendo o exemplo mais famoso as misturas envolvendo ouro. Acontece que existem diversos tipos de ouro por aí, definidos por quilates. O ouro 24 quilates é ouro puro, ou seja, nós temos apenas átomos de ouro na composição. E nesse caso, o ouro 24 quilates é o mais caro que existe. E há também outras variações do ouro, como 18, 14 e 10 quilates, sendo em joalherias, o 18 quilates o mais importante. Bom, essas variações aqui de ouro 18, 14 e 10 quilates são misturas envolvendo ouro, ou seja, nós vamos ter aqui na composição átomos de ouro, cujo símbolo é Au, que vem do latim aurum, combinado com outros metais. Aí a diversidade é grande, pode ter níquel, cobalto, prata, por aí vai. Então eu brinco que essas variações são mistura sabor-ouro, porque você vai ter outras substâncias fazendo parte da composição. E por aí vai. Tem o caso das semijoias, que são adornos, na qual ele tem um filetezinho apenas de ouro e outras substâncias que vão fazer a maior parte da composição, se assemelhando bastante ao chocolate hidrogenado, desses do guarda-chuvinha.
cuja composição é em maior parte de gordura hidrogenada e um pinguinho apenas de cacau, para tentar dar um sabor de chocolate. E encerrando o vídeo então, esses desenhos representando substância e mistura. Esses dois quadradinhos em azul representam substâncias, porque em ambos nós vamos ter apenas uma única fórmula química. Nessa de cima ela vai ser composta de dois átomos iguais, duas bolinhas azuis, configurando então uma substância simples. Já nessa de baixo, nós vamos ter bolinha azul e bolinha amarela, ou seja, átomos diferentes, então substância composta. E aqui nós temos um conjunto de várias figurinhas diferentes, ou seja, várias fórmulas químicas, configurando então uma mistura. É isso aí, pessoal. Falou!